No Brasil colonial e nas terras do Vale do São Francisco, a criação de gado foi essencial para a expansão econômica e territorial do país. A pecuária promoveu a fixação populacional e integrou os sertões com o litoral, formando redes comerciais que conectavam o interior às áreas mais desenvolvidas. Era um tempo de latifúndios imensos e trabalho escravo, com o gado se adaptando aos desafios do bioma agreste. Brancos, negros, índios e mulatos trabalhavam lado a lado. Entre eles os vaqueiros, muitas vezes escravos africanos ou seus descendentes, eram os responsáveis por conduzir os rebanhos pelas vastas planícies. A atividade pecuária tornava-se cada vez mais fundamental para a economia daquela época. Essas terras eram distribuídas por meio do sistema de sesmarias, instituído por D. João III. Esse foi o método herdado da Europa e adaptado ao Brasil como uma forma de promover a colonização e garantir que as terras fossem produtivas. No sertão, grandes proprietários começaram a acumular vastas porções de terras. As primeiras habitações no território que corresponde a Paratinga ocorreram no século XVII, quando Antônio Guedes de Brito, o segundo maior latifundiário do Brasil, adquiriu vastas extensões de terra nesse local. Suas terras foram conquistadas tanto por herança, como também na guerra contra os indígenas. Esses territórios foram herdados por Isabel Maria Guedes de Brito, a sua filha, e posteriormente foram herdadas por Joana Guedes de Brito. Essa descendência marcou o início de uma dinastia que dominou esta região por séculos. Outra coisa que causou aqui, essas pessoas, os latifundiários, donos de terras imensas aqui, colocavam muitos correspondentes aqui e eles exploravam ainda mais quem já era explorado, né? Por exemplo, aqui era pescadores, a maioria das pessoas aqui era pescador, não tinha emprego. Era da lavoura, né, da roça aqui no São Francisco e do peixe. Eles iam pescar e eram proibidos de trazer o peixe. Tinha que vender o peixe lá para esses... era como se fosse uma espécie de capitão do mato. Tinha que vender o peixe para eles, só tinha o direito de trazer 4 ou 5 peixes para comer. Colocava outras pessoas no meio do mato, surpreendia os pescadores que se viesse com outros peixes, com mais um pouco de peixe, eles tomavam, né? Então impactou muito assim de forma negativa a nossa região, esse tipo de ausência, né, dos senhores. E foi no início do século XVIII que as fazendas sob a gestão de Joana Guedes de Brito eram tão vastas que foram documentadas em mapas oficiais da coroa portuguesa. Em 1729, Joaquim Quaresma Delgado, um sertanista baiano, foi encarregado de mapear as regiões entre o Médio São Francisco e Minas Gerais. O vice-rei do Brasil, Conde de Sabugosa, recebeu a ordem real de contratar engenheiros para esse trabalho. No entanto, devido à falta de profissionais no reino português, coube então essa tarefa ao bandeirante Quaresma Delgado, que apesar de não ser habilitado, realizou um trabalho eficaz, identificando 10 fazendas pertencentes à família Guedes de Brito, como a Fazenda Santo Antônio de Urubu, Riacho dos Porcos, Curralinho e entre outras. No início do século XIX, um inventário detalhado registra as grandes fazendas de gado do interior do Brasil, revelando a magnitude da atividade pecuária e a dependência do trabalho escravo. Entre as propriedades destacadas estão Riacho dos Porcos, Curralinho, Boa Vista, Itibiraba, Mocambo e Santo Antônio de Urubu. Essas fazendas eram peças-chave na produção rural, baseadas na mão de obra escravizada, para sustentar os seus rebanhos. A Fazenda Santo Antônio de Urubu, em particular, aparece como a mais próspera, com um rebanho de mais de 2.000 cabeças de gado. O inventário distingue o gado vacuum como uma designação coletiva para vacas, touros, bezerros e novilhas. Já a definição para gado cavalar se refere aos cavalos,
essenciais para o manejo e transporte. Esses registros revelam a força da pecuária e a realidade de um sistema agropecuário sustentado pelo trabalho escravo. Note que neste período as propriedades passaram a pertencer a João de Saldanha Gama de Torres Guedes de Brito, o último herdeiro do grande latifúndio, que além das posses e fortuna, herdou o título de nobreza, tornando-se o 6º Conde da Ponte. Na província, o Conde da Ponte tinha uma relevância política, sendo então governador da capitania da Bahia entre os anos de 1805 e 1809. Ele também foi o responsável pela recepção da família real portuguesa no Brasil. A região onde surgiu a freguesia de Urubu de Cima foi um dos roteiros dessas relações comerciais entre o interior da colônia e o litoral. Nessas estradas vinham produtos importados de Portugal, como tecidos, ferramentas, sal e farinha de trigo. E do Médio São Francisco e Serra Geral, exportavam-se o gado, tecido rústico e algodão para o Recôncavo e a região mineradora de Minas Gerais. As fazendas pecuaristas tiveram um papel importante no abastecimento de carne bovina, tanto para o Recôncavo como também para a sede da província. Essas grandes fazendas ribeirinhas favoreceram as primeiras aglomerações populacionais e a formação de arraiais no entorno dessas propriedades, o que era uma característica comum das primeiras instalações urbanas nas terras banhadas pelo Rio São Francisco. E no interior da fazenda Santo Antônio do Urubu de Cima, surge o Arraial de Santo Antônio de Urubu e, mais tarde, a Vila de Urubu. E justamente assim, quantas profissões que dependem da água, né? No caso, pecuária e agricultura, que é a base aqui da região, né? Então, tem que ter mais projetos para cuidar do rio, porque o começo da nossa história é lá, é o Rio São Francisco, né? A fazenda, o gado e o rio. Tanto que nos livros de história, quando a gente vai falar sobre a colonização dessa região, da região da Bahia, da região Nordeste, começa a partir justamente do Rio São Francisco, né? Os boiadeiros, os vaqueiros, né? Que vai levando, né? Construindo os lugares, né? Para ir povoando tudo aqui, né? A criação da freguesia de Santo Antônio de Urubu ocorreu sob a influência do arcebispo Sebastião Monteiro Vide, um marco importante para a comunidade. A devoção de Santo Antônio de Pádua não só fortaleceu os laços entre os moradores, mas abriu um espaço para as celebrações, casamentos, que significavam a união e tradição desse local. Eu acho que foi os dois, né? Tanto a fazenda como a religião influiu na cultura, no desenvolvimento da cidade, cultural da cidade. Nós tivemos aqui, já nesse período, a Igreja Católica, né? Nós temos aqui a Igreja de Santo Antônio, que já está aí há mais de 300 anos, né? Aqui o Rio, no século XVII, nós já tínhamos o Rio São Francisco aqui, recebeu o nome de Rio dos Currais, porque já era muito afluência de gado passando aqui, atravessando para ir para Minas Gerais. E aqui houve muita... Nesse período, a Igreja Católica já tinha a formação era como uma espécie de Legião de Maria, né? No Brasil colônia, a freguesia era apenas um pequeno aglomerado rural ou urbano, sem autonomia administrativa. E partindo para o significado literal, temos uma tradução da palavra freguesia, que vem da expressão em latim filii ecclesia. Em português, significa filhos da igreja, um aspecto que faz jus à formação desta região do Vale Franciscano, movidos pela fé católica. Eis que então chegou o grande momento do Expresso do Vale, narrar sobre a famosa lenda de Santo Antônio de Urubu de Cima. Vamos contar detalhes, aspectos e explicar se de fato esse conto popular se equipara à realidade. Essa fábula narra mais um dia de labuta de um vaqueiro que prestava serviços em uma das fazendas do sertão de São Francisco,
Nesse dia, ele se deparou com uma cena curiosa, onde avistou urubus que sobrevoavam de alto a baixo, como se indicassem a presença de algo naquela direção. Ele foi até o local e notou que uma terceira ave guardava um objeto debaixo do tronco de carnaúba. O vaqueiro aproximou-se e descobriu que tratava-se de uma imagem de Santo Antônio. Ele não hesitou e pegou a imagem e a levou para a senhora, dona da fazenda, naquelas imediações do São Francisco, e a deu de presente para pôr em seu oratório. No entanto, de forma misteriosa, a imagem desapareceu do oratório da fazenda e, curiosamente, retornou para o mesmo local onde foi encontrada, novamente sob a guarda do urubu. Repetindo o gesto, fez então o resgate da imagem e a trouxe de volta para o oratório. Contudo, mais uma vez, a imagem desaparecia e voltava para o tronco da carnaúba. Uma cena que se repetiu por 2 vezes consecutivas. A fazendeira então compreendeu aquilo como um sinal divino e que ali haveria de ser construída uma capela dedicada a Santo Antônio. Santo milagroso com quem tem a devoção. Santo Antônio desde criança já fazia. O primeiro contexto que se apresenta à história popular tem como um dos elementos a carnaúba, uma palmeira típica do sertão nordestino, que pode se adaptar bem ao clima semiárido. Ela tem um aspecto no qual podemos descrever como um símbolo de um oásis, pois nascem em terrenos e solos arenosos, alagados, várzeas e margem dos rios, sendo esta uma das composições que fazem parte do ecossistema e do bioma florestal da Terra da Música. É um processo adaptativo. As plantas, ao longo da sua evolução, elas vão se adaptando ao ambiente no qual elas estão inseridas. Então, a carnaúba ela sofreu um processo adaptativo a esse bioma da caatinga. Existe uma relação ecológica entre este animal e a carnaúba e a planta. É uma relação dita de interespecífica do tipo comensalismo. Neste caso, a ave ela vai se aproveitar da copa da árvore para o seu pouso, porque ele ora fica planando, quando ele acha uma corrente de ar quente, principalmente, ele fica planando no céu e ora ele está pousado. Então, ele utiliza da copa da carnaúba para poder pousar. Outro ponto a ser analisado é que a imagem de Santo Antônio foi encontrada nesta região, próxima às margens do Rio São Francisco, o que evidencia a expansão do aldeamento jesuíta que veio logo após a instalação dos currais de gado nestas áreas, sendo esta imagem um vestígio da passagem dos acampamentos e missões religiosas visando catequizar os índios. Eu acredito que uma coisa está atrelada à outra, né? As pessoas, elas, desde os tempos remotos, elas têm as suas crenças. Então, quando foi dito que apareceu misteriosamente uma imagem de Santo Antônio sendo coberta por um urubu, as pessoas começaram a depositar a sua fé nessa imagem de Santo Antônio. E a questão dos currais de gado, claro que o comércio impulsiona muito o crescimento de uma determinada região. Então, eu acredito que uma coisa esteja entrelaçada com a outra. O terceiro elemento
é sobre a ave que dá nome ao arraial de Santo Antônio do Urubu de Cima. Haveria algum evento biológico ou explicação científica que justifica esse comportamento do urubu? São esses os inúmeros aspectos que nos intrigam, se realmente pode ter acontecido dessa maneira. Biologicamente, o urubu ele não apresenta esse comportamento. Ele não possui garras adaptadas para o transporte de objetos. Então, isso não faz parte do nicho ecológico do urubu. Vamos agora viajar para o século XX e contar um fato parecido, que tem a tal ave de rapina como personagem principal. Nesse momento, adentramos num contexto que simboliza uma paixão nacional. Vamos falar de um dos eventos marcantes do futebol carioca, que naquele tempo tornou-se um misto de protesto e simbologia, que conta uma história no ano de 1969, no Maracanã. No final da década de 1960, em um jogo icônico entre Flamengo e Botafogo, no Templo Maior do futebol carioca, um evento significativo mudou a trajetória do clube rubro-negro. Naquele domingo, com um público de mais de 150 mil pessoas no estádio, 4 jovens torcedores do Flamengo, já fartos dos xingamentos racistas que apelidavam a sua torcida de Urubu, tomaram a iniciativa de se manifestarem. Amarraram uma bandeira do Flamengo nas patas de um urubu e o soltaram no estádio. Inicialmente, a ave não se mexeu, mas logo depois alçou o voo, sobrevoando as arquibancadas rubro-negras, que o aplaudiram com entusiasmo. Os urubus, eles vão agir de forma instintiva. E esse instinto vai estar relacionado à sobrevivência, né? A demarcação de território, a busca por alimentação e por parceira para que ocorra a cópula e o processo reprodutivo. O urubu fez um voo gracioso e intimidador, passando sobre a torcida do Botafogo, que ficou em silêncio e sem reação diante da cena inesperada. Em seguida, a ave pousou no centro do gramado, onde foi ovacionada pela multidão flamenguista. Foi uma tentativa de domesticar a ave. E aí ele acabou fazendo o sobrevoo, né, com a bandeira do time. E quem intencionalmente provocou isso obteve êxito, né? Porque acredito que a proposta era exibir a bandeira do time. Então, o animal ele foi induzido a esse comportamento. Naquele jogo, o Flamengo venceu por 2-1, quebrando um jejum de 4 anos sem vitórias sobre o adversário. No dia seguinte, os jornais cariocas estampavam a seguinte manchete: o urubu pousou na sorte do Botafogo. E a partir daquele momento, o urubu, que antes era um insulto, passou a ser a representação da resistência e o orgulho da massa rubro-negra. É exatamente aquilo que já está internalizado nas pessoas, de que o urubu, por se alimentar de restos mortais, ele vai trazer uma ação negativa, ou ele objetiva algo que a pessoa não esteja esperando. E biologicamente o urubu não tem essa relação, porque é uma ave como outra qualquer. A diferença é que na cadeia alimentar ele vai agir como decompositor da matéria orgânica. Então eu não vejo a presença dessa ave em determinados locais como algo negativo, como mau presságio, como as pessoas costumam descrever. Após esse evento marcante, o urubu se tornou oficialmente o mascote da Gávea, um símbolo e identidade para o time carioca.
Essa escolha tem semelhança com a ave que deu origem ao arraial formado ao redor da capela em louvor a Santo Antônio de Pádua. Uma história que envolve fé e tradição de um contexto religioso da região ribeirinha, atrelado à paixão da maior torcida do Brasil.